Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre agrupamento de lógicas em fluxos no Spring Batch. Se você tem interesse em aprender sobre Spring Batch, já se inscreve no canal para não perder os conteúdos. Também dá uma olhada no meu blog e nos meus cursos sobre esse assunto. Vou deixar o link de ambos aqui na descrição do vídeo. Para aprender sobre esses fluxos no Spring Batch, eu elaborei um batch de exemplo para que você entenda a necessidade desses fluxos, ok? Então deixa eu abrir ele aqui. E vamos dar uma olhada nesse batch. Esse job foi configurado para tratar pendências de clientes. Por exemplo, podem ser clientes de banco, que faltou algum dado cadastral deles, e aí por isso o banco precisa notificar esses usuários. Essa pode ser uma necessidade comum aí para as empresas, tá? E por causa disso, uma possível implementação seria fazer um step de importação dos clientes, que é a carga deles no banco de dados do banco. No banco de dados do banco é ótimo. Na base de dados do banco, pronto. E depois você vai rodar um step para marcar os clientes que têm pendência, com algum tipo de status, alguma coisa do tipo, para depois eles serem notificados, certo? Vai chegar outro step lá, vai ler esses dados com pendência e vai notificar os clientes. Essa é uma possível implementação para um batch desse tipo, tá? E qual é a questão aqui? Perceba que aqui a gente tem 3 steps separados, cada um com uma lógica específica. Mas 2 deles aqui estão relacionados à mesma lógica, que é marcar clientes com pendência. Então imagina se, por exemplo, no processo de marcação de pendências, ou até no processo de importação, houvessem outros steps sendo executados. Eu precisasse colocar mais steps. Esse job aqui iria ficar imenso. Seria muito mais difícil de entender o que cada step faz. Além do mais, a gente sabe que desenvolvedor às vezes não nomeia com precisão o que o step faz, então a gente tem que sair catando no código essa lógica. E também fica difícil de manter, porque o fluxo de execução do job vai ficando complicado, tá? Então aqui a gente tem, por enquanto, 3 steps, o que parece pouco, mas isso aqui pode crescer e ficar ingerenciável, tá certo? Então, será que existe uma forma de simplificar o entendimento, a manutenção desse job? Será que a gente consegue tornar ele mais coeso e, portanto, mais legível e fácil de manter? E a resposta é sim, através dos flows. Para que você entenda o que são esses flows ou fluxos, eu vou mostrar um diagrama aqui que vai explicar isso rapidamente para você. Nesse diagrama, a gente está ilustrando como o job existe hoje, como é que ele foi projetado. A gente tem o job configurado com o step de importar clientes, depois marcar pendências e depois notificar pendências. Então, a gente tem um step separado do outro e não estamos usando nenhum tipo de agrupamento para juntar coisas que são comuns, para tornar esse job mais coeso e, portanto, tornar esse fluxo de execução mais fácil de entender. Isso aqui pode crescer e aí vai ficar muito mais difícil da gente visualizar a quantidade de steps que esse job tem e entender o que cada um faz, tá? Pensando nisso, é aí que entram os flows ou fluxos. A ideia agora é que a gente pegue os steps que são comuns e agrupe eles em um fluxo. Então, o fluxo ele é capaz de encapsular vários steps. A gente, por exemplo, pode criar aqui o fluxo pendências e colocar todos os steps relacionados a pendências de cliente juntos. Então, se a gente crescer isso aqui, na configuração do job, a gente ainda vai ver apenas esse fluxo. A gente está abstraindo a complexidade interna do fluxo, porque para o job não interessa. O que é importante é saber que eu tenho um fluxo que trata pendências de clientes. O que aquilo ali faz por baixo dos panos, se eu quiser eu vou lá, entro e me especializo. Mas para uma visão geral do job, isso não é um problema, tá certo? Então essa é a ideia do fluxo. Encapsular coisas comuns para deixar o job mais coeso, mais legível e fácil de manter. Agora que você entendeu o que é o fluxo e como a gente usa ele para encapsular lógicas comuns, vamos voltar para a prática e implementar isso aqui no nosso job. Então, bora lá. A gente precisa inicialmente criar um fluxo, tá? A gente vai encapsular esses 2 steps que marcam pendências, que lidam com pendências, na verdade, em um flow, em um fluxo único. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui embaixo do job, eu vou criar um bin que vai implementar esse fluxo, esse flow. E eu vou chamar ele de processar pendências dos clientes flow, para dizer que isso aqui é um fluxo. Tá certo? Esse fluxo,
eu vou importar aqui do Batch, tá? Da biblioteca do Spring Batch. Importei aqui. E ele vai encapsular 2 steps. O step marcar clientes com pendência. Eu vou copiar, na verdade, esses 2 aqui. Então, a gente não vai mais precisar deles aqui no job. Eu posso remover esse parâmetro desse método que configura o job. E eu vou colar esses 2 steps aqui. Certo? Eles vão ser usados dentro do fluxo. E aí, para construir esse fluxo, a gente vai usar um Flow Builder. Ok? O Flow Builder, ele recebe um genérico aqui, que nesse caso vai ser o Flow, que é o fluxo que a gente vai configurar, e recebe um nome. E eu vou colocar o nome dele o mesmo do nome do método, tá? Que já é bem descritivo. E aqui eu inicio o fluxo. E para iniciar o fluxo, o que é que eu vou fazer? Apenas encadear um step atrás do outro. Então, o primeiro step que a gente tem, deixa eu pular uma linha aqui para ficar mais fácil de ver. O primeiro step que a gente tem é o marcar clientes com pendência. E depois dele, a gente tem o notificar clientes com pendência. No final, a gente builda para gerar o fluxo e agora a gente já tem o bin de fluxo configurado, certo? Agora você pode pensar, bem, eu já tenho o fluxo configurado, agora eu posso vir aqui, injetar esse fluxo, vamos colocar o nome dele aqui, tirar esses steps e colocar aqui um next, né, para encadear a sequência de operações e colocar o fluxo aqui. Mas o problema é que isso aqui não funciona, porque um flow não é um step. E o next não aceita flows na lógica, embora um fluxo seja um conjunto de steps. Então, a gente ainda vai precisar fazer mais um passo intermediário para poder fazer com que esse fluxo seja aceito aqui dentro do builder de jobs, para a gente configurar ele aqui na sequência do step importar clientes. E isso a gente vai fazer com um flow step, ou seja, a gente vai criar uma outra abstração em cima do flow para representar esse flow como um step. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir colocar o nosso step aqui dentro. Esse flow vai se tornar um step e aí a gente vai conseguir encadear a lógica dele aqui, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar um bin que vai gerar um step e o nome dele vai ser processar pendências dos clientes flow step. O flow step era para dizer que esse step aqui encapsula um flow, ao invés de ser apenas um simples step, tá certo? E aí aqui dentro, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente precisa injetar esse flow, então vou colocar aqui como um parâmetro desse método, para o Spring Boot injetar ele, esse bin. E aqui a gente vai usar o nosso Step Builder Factory, que a gente já injetou, return, o Step Builder Factory que a gente já está usando para criar steps aqui dentro do job, tá? A gente tinha esses steps aqui, ó, importar clientes, marcar clientes com pendências, notificar clientes com pendências, que apenas são tasklets que imprimem as tarefas que estão sendo feitas. E eles foram construídos com o Step Builder Factory. A gente vai usar esse mesmo Step Builder Factory para construir o Flow Step. Então aqui a gente vai passar primeiro o nome desse Flow Step, que vai ser o nome aqui do método. E agora, a gente só precisa passar o flow. E adivinha só como a gente faz isso? Existe um método aqui chamado flow. E aí a gente pode passar o flow aqui. E mandar buildar. E agora a gente já tem o nosso flow configurado. Vamos só ajustar o nome desse cara. Ele é um flow step. E aqui também um flow step. Ok? E com isso a gente conclui a lógica. Vamos ver se isso aqui está funcionando? Eu vou executar esse job. E olha só, o job foi executado e aqui tem os prints de tudo o que aconteceu. Primeiro foi executado o step importar clientes, que a gente não mexeu, né? Que aqui faz o print das operações que ele está fazendo. Depois, o flow step é executado, olha só. E olha que interessante, além de dizer que esse flow step está sendo executado, o log também informa que um step interno desse flow está sendo executado, que é o marcar clientes com pendências. E executa ele. Inclusive, o próximo step, notificar clientes com pendências, também é impresso aqui. Então, perceba que quando a gente coloca um flow para agrupar lógicas comuns de steps, no código isso fica escondido, mas na prática a gente também vê essa lógica sendo executada e sendo identificada pelo Spring Batch. Não fica escondido para o usuário. Isso aqui é muito interessante, porque permite tornar o código simples sem comprometer
a execução funcional do batch. E para resumir, quais seriam as vantagens de usar um flow? A primeira vantagem é essa questão do encapsulamento de lógicas, de tornar fluxos mais coesos dentro do job. Aqui, ao invés de ter um monte de step encadeado, a gente só tem um fluxo que agrupa steps de lógicas comuns. Então, a gente tem uma coesão interessante e um encapsulamento de complexidade interessante aqui para manter esse job. Além disso, esses flows que a gente cria, eles podem ser reusados por outros jobs. Se eu tivesse outros jobs aqui dentro do meu projeto, eu poderia criar flows comuns para eles, por exemplo, de notificação de clientes, e reusar nos meus jobs, para não ter reimplementação. Então, eu tenho um reuso bem bacana. E, finalmente, legibilidade. Olha como fica mais fácil de ler um job dessa forma do que um job com inúmeros steps. Nosso exemplo foram poucos, mas na vida real isso aqui pode crescer muito. Eu já vi job em produção com mais de 20 steps, todos encadeados, e eu garanto para você, fica muito difícil de entender o que está acontecendo ali se a gente não tiver um agrupamento, uma organização desses jobs em fluxos. Recapitulando, a gente contextualizou a necessidade do uso de fluxos, mostrando a lógica de um job que é comum de encontrar no mercado. A gente viu como implementar isso sem o uso de fluxos, como é que fica o código e por que isso pode se tornar um problema a longo prazo. Depois a gente entendeu na teoria o que são fluxos dentro do Spring Batch. E finalmente, a gente exercitou o uso desses fluxos, refatorando o nosso job inicial e analisando as vantagens dessa refatoração, desse uso de fluxos ou flows dentro do job. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like aqui, comenta também o que você achou e compartilha com os colegas esse conteúdo. Esse tipo de conteúdo eu garanto que você não encontra facilmente por aí, então se você puder dar uma força aqui pro vídeo, curtindo, compartilhando e comentando, eu agradeço demais, tá? Um abraço para você e até mais!